O filme do Superman já está entre nós, está simplesmente arrancando elogios de todo mundo, tanto crítica quanto público. Mas será que o filme é realmente tão bom assim como a maioria das pessoas estão falando? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, o filme do Superman é sem sombra de dúvidas um dos mais aguardados desse ano de 2025, se não o mais aguardado, né? Afinal de contas é uma nova adaptação, uma nova história sendo contada ali sobre esse personagem totalmente icônico. Você pode nunca ter assistido nada do Superman, nem filme, nem animação, nunca ter jogado os games, nunca ter lido os quadrinhos, mas você sabe quem é o Superman, você conhece a história dele ali, né? Tem essa promessa de ser o início de um novo universo compartilhado da DC nos cinemas ali, sendo criado agora pelo James Gunn. Então muita gente já estava com expectativas altas para tudo possível ali também, né? Sem contar também aquela gente chata, né? Que fica fazendo birra à toa, apontando defeito onde não existe ali também. Principalmente o pessoal que é mais fã do Zack Snyder, que não superou o fato do cara não se fazer mais parte da DC ali também, né? Mas enfim, eu tive a oportunidade, o milagre de poder ir assistir esse filme nos cinemas também, né? Bem na estreia. Então eu vou fazer a minha review aqui, as minhas raras reviews de filmes que eu consigo ver no cinema também, né? Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora falar sobre o filme do Superman. E antes de mais nada, vale lembrar que essa review vai ser dividida em momento sem spoilers. O comecinho eu vou falar aqui sem problema nenhum, sem dar qualquer detalhe da história ali também, né? E depois, mais pra frente, eu vou falar com spoilers, eu vou colocar o aviso aqui, pra caso você não tenha visto o filme ali também, não pegar nada que estrague a sua experiência quando for assistir. Então esse primeiro momento vai ser sem spoilers, e depois eu vou falar com spoilers, ok? O que eu posso dizer com 100% de certeza é que não é pra você ir no cinema assistir esse filme com uma expectativa muito grande de que vai ser um filme revolucionário, que vai ser o filme que vai reinventar o gênero de super-heróis no cinema, que vai fazer com que a DC decole totalmente, seja maior do que a Marvel, tipo, fazer com que todo o resto desse universo compartilhado da DC no cinema já seja grandioso só por conta desse filme. Esquece isso, não vai com toda essa expectativa, porque ele não promete nada disso, porque não é o foco dele. O foco dele ali é contar a história do Superman, é apresentar esse novo universo que o James Gunn tá criando, e ponto, é isso, né? Então, tipo, não tem nada de extraordinário nesse filme, nesse sentido, né? Ele não tenta reinventar a roda. E tá ótimo, tá perfeito nesse nível também, né? O foco é contar a história do Superman, contar essa versão aí também que o James Gunn tá criando, uma versão que muita gente meio que não lembra, ou não tem conhecimento, ou já esqueceu completamente, né? Por conta dessas versões mais malignas no Superman que a gente foi tendo, né? Por conta do Justice, por conta dessa versão mais pesada do Zack Snyder, por conta das paródias e versões alternativas, como Omni-Man, Capitão Pátria ali também, né? Não, esse filme traz o Superman na sua mais pura essência do herói perfeito, entre aspas, do arquétipo do herói perfeito, que tenta ser o bom moço, tenta sempre fazer o que é certo, o escoteiro azul, como muita gente conhece ele também, né? Mas ao mesmo tempo mostrando que ele também tem seus defeitos, ele tem seus limites, assim como qualquer outra pessoa, não importa, você pode ser a pessoa mais gente boa do mundo, quando você chega ao seu limite, você também explode em alguma forma ali também, né? Seja consigo mesmo, com outras pessoas. Então o Superman, ele tem seus limites ali, e eu acho que é a melhor forma de representar o personagem desse filme. Acho que é isso que ele faz, ele consegue representar o Superman na sua mais pura essência ali também, essa coisa meio que divina que a DC traz pra boa parte dos super-heróis, mas ao mesmo tempo trazendo o elemento humano. Esse é um filme que com certeza vai agradar a todo mundo, tanto aqueles que são fãs do Superman, né, de outras mídias, como aqueles também que estão conhecendo o personagem agora, que não são tão chegados nesse universo de super-heróis ali também, né? Tipo, é um filme que ele não tenta agradar, ele agrada, ele é simplesmente assim também, né? Principalmente quando a gente pensa pro pessoal que realmente já conhece o personagem ali também, né? Tipo, então quem cresceu lendo os quadrinhos do Superman vai enxergar uma tela, um quadrinho ali também, uma página de quadrinhos inteira sendo adaptado ali também, né? Vai se emocionar. Eu me emocionei e eu não fui do tipo que cresceu lendo os quadrinhos, eu cresci assistindo as animações, os desenhos dos super-heróis ali também, né? Então, principalmente naquelas cenas de ação, eu me emocionei, não foram nem naquelas cenas comoventes ou alguma coisa assim, foram nas cenas de ação mesmo, nas cenas de luta, na cena dos heróis lutando contra as forças do mal ali, e eu me emocionei ao ponto de realmente derrubar lágrimas, porque não era eu que estava assistindo, era o Dimitri de 8 anos que cresceu assistindo os desenhos da Liga da Justiça lá no Bom Dia e Companhia. É isso, essa fator nostalgia, acho que vai acabar pegando muita gente que cresceu com esses personagens, que cresceu
com as animações, cresceu com os quadrinhos, até com os filmes clássicos ali do Superman nos anos 70 e 80, vai se emocionar com esse filme, que ele acho que é o mais próximo que a gente tem, é uma adaptação super fiel do personagem, tanto quanto esses filmes dos anos 70 e 80. E já que eu falei do Superman, né, do Christopher Reeve, dos filmes anteriores, ali, dos filmes clássicos, esse acho que é um filme que chega ao mesmo patamar se bobear, né? Principalmente em relação ao David Cornswet, acho que é assim que pronuncia o nome dele, é Cornswet. Enfim, se eu estiver falando errado, me corrijam depois nos comentários. Mas eu acho que ele encaixou perfeitamente, tanto no quesito de atuação, acho que ele se enquadra ali perfeitamente, como também, não só fisicamente, porque muita gente fala do Henry Cavill que realmente, fisicamente, visualmente, ele se encaixa bastante, mas como ator, ele deixa a desejar. O David Cornswet não, ele se encaixa perfeitamente. O texto também ajuda bastante, obviamente, né? Que o James Gunn escreveu. Acho que ele realmente imortaliza, né? Traz de volta o Superman raiz que a gente conhece, né? Mas a atuação dele entrega bastante. Então acho que muita gente que compara com Christopher Reeve, que fala que ele é o Superman até os dias de hoje, inclusive, que ele sabia transparecer essa diferença do Superman pro Clark Kent, o David Cornswet ele também sabe fazer isso também. Então, eu não vou dizer que ele é melhor do que o Christopher Reeve, até porque faz bastante tempo que eu não vejo os filmes clássicos ali também, né? Mas assim, ele consegue chegar pelo menos no mesmo patamar. Dá pra dizer que o David Cornswet pode ser o Superman dessa geração, da mesma forma como o Christopher Reeve foi o Superman da geração passada, né? Então, acho que dá pra fazer esse paralelo, acho que dá pra fazer, tipo, os dois, tipo, um divisor de águas talvez seja um pouco pesado, né? Um pouco forte demais, mas acho que dá pra mostrar, tipo, o Superman da geração anterior e o Superman dessa geração, tipo, são os principais pilares, né? Os outros até que tiveram também, como o Henry Cavill, como eu falei, o Brandon Routh, até que foram bons também, mas acho que não são tão icônicos quanto esses dois principais aqui. Aliás, o elenco inteiro ele arrasa no filme inteiro, praticamente, né? Então, acho que a principal trindade desse filme, né, que são os personagens mais centrais e que realmente se destacam bastante, é o David Cornswet como Superman, como eu falei, né? A Rachel Brosnahan como a Lois Lane e o Nicholas Hoult como o Lex Luthor. Esses três acho que são os pontos mais altos do filme em quesito de atuação, em quesito de personagens, porque todos eles entregam os personagens de forma excelente ali também, são excelentes atuações, os personagens também são bem escritos, que eu acho que é uma coisa que o James Gunn faz de forma estupenda ali também, é trazer a essência dos personagens ali também. Então o Superman, como eu falei, essa coisa do bom moço, a Lois Lane com essa garota que não é só a mocinha em defesa, muito pelo contrário, ela é uma jornalista, ela bate de frente quando ela tá fazendo as suas entrevistas, mesmo que com o próprio Superman, ou Clark Kent, que é o cara que ela gosta também, né? Então ela consegue fazer se desvincular do pessoal e do profissional ali também. O Lex Luthor, que é um dos maiores vilões que já existiu na cultura pop também, e o Nicholas Hoult, ele entrega bastante esse personagem que não é só um cara mal porque é cara mal mesmo, como era originalmente, não, e traz aquela essência do Lex Luthor inteligente, arrogante, que quer passar a perna em cima de todo mundo só pra poder superar o Superman, pra curar aquele ego ferido dele ali também. Todos eles se encaixam perfeitamente. Essa é a trindade principal do filme que faz com que tudo funcione. E os demais personagens também são bem legais também. Os outros secundários ali também. Então tem o Perry Wright, que mesmo que aparece pouco, que é o chefe do Superman, no caso do chefe do Clark Kent, ele também sabe roubar a cena. O Jimmy Olsen também é bem legal também. Os outros vilões ali, como o Ultraman e a engenheira, e até mesmo os grandes heróis também, os outros heróis que participam desse filme, né? Tudo bem, tem alguns personagens que claramente meio que estão ali para preencher um certo vazio e que não faria tanta falta se não tivesse, como por exemplo a Cat Grant e outros personagens ali do Clarim Diário, né? Ou por exemplo a Mulher Gavião, né? Falando desses outros heróis agora, que eu tive esse medo deles ocuparem muito espaço, roubarem a cena do Superman, eles não roubam, eles têm a sua participação ali, mostram que o universo está crescendo, né? Já tem um universo pré-pronto ali de super-heróis, de meta-humanos, mas assim, cada um deles até tem a sua importância ao longo da história, né? Então o Senhor Incrível tem os seus momentos, o Metamorfo também tem o seu momento, que é bem legal também, né? O Guy Gardner ele pode não ter tanta relevância, mas acho que ele tem uma personalidade marcante que vai fazer com que a gente lembre dele. Agora, a Mulher Gavião, infelizmente, eu acho que é a que mais ficou sobrando ali também, né? Acho que muita gente pode lembrar por ser uma personagem popular, né? Principalmente para quem cresceu com os desenhos da Liga da Justiça, ou porque gosta bastante da Isabelle Merced, mas tipo, ela em si não tem tanta relevância como os demais personagens, não tem tanta importância. Se substituísse ela por qualquer outro super-herói ali, daria praticamente a mesma coisa, né? Então, tipo, todos os outros ficaram bem legais, mas a Mulher Gavião, tipo, apesar da caracterização dela tá ótima,
meio que ela tá sobrando ali também, né? Uma personagem que meio que foi colocada ali pra preencher vazio, ou enfim, uma daquelas personagens que ficam sobrando. Com certeza as pessoas já estão meio que acostumadas com o estilo de escrita do James Gunn, com aquele humor mais ácido que ele costuma pôr ali também nas outras obras que ele fez, né? Mas eu acho que ele consegue se desvincular um pouco disso. Tudo bem, tem sim essas piadas que são a cara do James Gunn, que aparecem ao longo do filme do Superman, mas a história que ele conseguiu escrever pro personagem consegue se desvincular bastante do que a gente já está acostumado dele em pegar, por exemplo, no Comando das Criaturas, no Esquadrão Suicida, ou nos Guardiões da Galáxia, de um grupo de desajustados ali para poder se formar uma super equipe ali também. Então consegue se desvincular disso. Eu acho que ele consegue escrever melhor desses personagens que eu falei agora também. Acho que os outros filmes foram melhores, acho que ele conseguiu ter um pouco mais de liberdade ali, né? Mas acho que ele também consegue respeitar a essência do Superman e dos demais personagens dele também. Então, tipo, não espere ser aquele filme de James Gunn estilo Guardiões da Galáxia ou estilo o Pacificador, né? Mas com certeza tem a marca registrada dele e ele consegue fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente já está acostumado, do que ele mesmo está acostumado. Bom, acho que eu consegui falar o mais importante aqui, sem entregar nada da história, sem ficar dando spoilers. Então, a partir daqui eu vou contar um pouco mais de detalhes sobre o que acontece no filme e teorizar mais ou menos o que pode acontecer no futuro do DCU, que dá pra entender que o James Gunn já tá criando alguma coisa, já tem algo em mente ali, né? Então, a partir desse momento, o resto do vídeo vai ter spoilers, né? Então, se você não viu o vídeo, cuidado, então sai, vai pro cinema, assiste, depois volta pra cá pra continuar, né? E se você não se importa com isso, né? Se você não se importa com spoilers, então pode continuar o vídeo aqui sem problema nenhum. Mas saiba que a partir daqui tem detalhes, vai ter spoilers. Não diga que eu não avisei. Todo mundo já tá sabendo que esse filme não é uma história de origem, até porque o Superman, como eu falei, é um dos mais populares de todos. Não tem necessidade de ficar contando sempre que vai fazer uma nova versão, sempre contar a história de origem, porque todo mundo já sabe. Foi a mesma coisa com o Homem-Aranha Tom Holland, com o Batman do Robert Pattinson também. Então não tem necessidade de ficar recontando de novo. E não só o Superman, mas já dá bem entender o James Gunn aqui que vários meta-humanos já existem aqui, né? E tipo, logo no começo tem um letreiro ali do filme falando que há pelo menos 3 séculos que já existem meta-humanos, assim, de conhecimento público. Assim, de conhecimento público, ou seja, desde os anos 1700 já tem super-humanos correndo ali, que as pessoas têm conhecimento, e sem contar o que veio antes, inclusive, né? Tipo, séculos ou milênios antes, né? Então, tipo, ele já tá trabalhando de uma forma onde todo mundo já conhece essa existência de superpoderosos, que já existe um universo pré-estabelecido. O Lanterna Verde, ele fala também sobre a tropa dos Lanternas, né? Então já dá pra entender que existe sim um grande universo, tipo, um universo pré-pronto aqui. E agora só vai apresentando aos poucos ali também, né? Vai ter a série do Lanterna Verde, então não duvido que não vai ter uma história de origem ali do John Stewart, do Hal Jordan, né? Porque todo mundo já sabe também como funciona. Então ele vai focar em apresentar o universo. Estrear tudo, a história de origem, não tem necessidade. Então acho que nesse ponto o James Gunn consegue acertar muito bem. E ele já vai deixando algumas referências ao longo do filme do que a gente pode esperar do futuro do DCU também, né, de outras obras, e também do que a gente até pode ver em alguns outros momentos bem rápidos ali também. Então a gente tem a participação do Maxwell Lord ali também, que vai estar na série do Pacificador, né, que está sendo interpretado pelo irmão de James Gunn, o Sean Gunn ali também, né. A gente tem o próprio Pacificador na história também, né, fazendo aquela pontinha, mostrando que o que o James Gunn trouxe do antigo DCU, lá da série do Pacificador, talvez do Esquadrão Suicida também, ele tá reaproveitando aqui, né, agora só falta ver como ele vai trabalhar isso, né, até a própria Supergirl a gente vê ali também, né, mostrando mais ou menos, é uma participação bem rápida, mas já dá pra esperar o que a gente pode ver quando sair o filme dela, que já está em fase de pós-produção, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo, o filme tá na pós-produção, e tem previsão, acho que daqui a 1 ano, o lançamento desse filme, né? Tipo, a gente vê que o cachorro é dela, então muito provavelmente o Krypto, ele vai participar do filme dela, muito possivelmente, nem que seja alguma única cena ali também, né? Então a gente tem a formação do que a gente pode ver depois da Liga da Justiça ou da Sociedade da Justiça da América, porque a gente tem ali os heróis se chamando de Gangue da Justiça, né? Pelo menos o Guy Gardner se chamando de Gangue da Justiça, né? E a gente vê o Hal da Justiça, o Palácio ali também, né, que já foi o Hal da Liga da Justiça, da Sociedade da Justiça da América, dos Super Amigos. Quem cresceu assistindo a animação dos Super Amigos vai reconhecer ele também, e tem o mural pintado ali com algumas referências de outros personagens, assim, de
de relâmpago ali, de relance, eu só peguei o Pantera também, né? Não o Pantera Negra da Marvel, o Pantera da DC, né? O Wildcat, né? Então, tipo, com certeza, se assistir de novo, vai perceber outros personagens ali. Então, já estão deixando pistas ali do que pode se ver, de que outros personagens existem ou já existiram também, porque pode ser que essa formação que a gente tá tendo da Gangue da Justiça seja uma nova versão, pode já ter tido outra no passado ali também, né? O Pantera pode ter sido um dos membros anteriores, mas com certeza já tá deixando pistas do que a gente pode esperar para ver nos próximas produções, né? Principalmente os filmes e as séries. Principalmente os filmes das séries, são os filmes das séries, né? Enfim. Que o James Gunn ele consegue escrever muito bem o roteiro, a história em si é bem amarradinha no geral, mas também tem os seus defeitos, né? Acho que o único defeito que eu posso trazer aqui, né, é em questão de diálogo. Não o diálogo do filme todo, mas uma coisa que acontece bem no final ali, que é o discurso do vilão, que é o discurso do mocinho ali também, que são aqueles discursos tão genéricos ali, tão qualquer coisa, do tipo que assim que a gente ouve um discurso de vilão, a gente já ouviu todos. A gente ouve um discurso do mocinho, a gente ouviu todos. Tudo bem, é difícil fazer um discurso assim do tipo marcante, mas acho que o problema não é nem a questão de não ser um discurso marcante, alguma coisa assim. O fato é, tipo, é ser falas muito expositivas. São coisas que, tipo, a gente pega ao longo do filme, nas entrelinhas, nas atuações, nos cenários, nos contextos, que não tinha necessidade de falar depois. Acho que uma boa comparação é o filme do Psicose lá do Hitchcock, que, tipo, ao longo do filme você entende o que acontece. Que o Norman Bates, ele meio que assume a personalidade da mãe ali também, como uma espécie de TDI, de transtorno dissociativo de identidade, que nem o Fragmentado ali também, né? Então a gente percebe isso quando vai assistindo o filme. Só que aí depois, no final, coloca um cara ali, o professor roteiro, pra explicar o que aconteceu, como se o público não tivesse entendido. E eu acho que é um tipo de coisa que acontece nesse filme também. Então, tipo, tem o Lex Luthor assumindo que ele tem inveja do Superman, algo que não faz sentido, ao meu ver, porque um cara com um ego tão inflado como ele, como o Luthor, não admitiria isso, ainda mais pro próprio Superman, mas dá pra perceber que ele tem sim essa inveja com a forma que ele vai falando sobre o personagem ao longo do filme. A mesma coisa fala sobre o Clark Kent também, falando que ele é alienígena, mas ao mesmo tempo ele é tão humano quanto qualquer outro ali, por conta dele cometer burradas e se estressar às vezes, mas é uma coisa que não precisava falar. Isso tá nítido no filme inteiro também, principalmente no final, quando ele começa a ver vídeos sobre os pais dele ali também, porque tem essa questão da ligação do Clark com os pais dele, né? Começa com os pais kryptonianos que mandaram aquela mensagem pra ele quando ele veio pra Terra, e depois no final tem aí os vídeos dele assistindo os pais quando criança, os pais terráqueos, aquela ideia que pai é quem cria também, né? Então, tipo, tem essa evolução. Eu acho que, tipo, fala muito mais sobre essa humanidade do personagem do que necessariamente tem que ficar falando o tempo todo. Eu acho que é aqueles momentos, tipo, não fale, não diga, mostre isso, né? Então, quando mostra, é perfeito, mas quando chega na hora do discurso, meio que fica tipo, qualquer coisa, né? Ficou bobinho. Temos sim cenas pós-créditos, são 2 cenas, mas vai por mim, não tem tanta necessidade de ficar pra assistir, né? Porque, tipo, é uma cena bem rápida, de poucos segundos, a primeira ali, que é só aquele pôster que a gente tem do Superman com o Krypto olhando a Terra ali da Lua, que aliás é um pôster que é, tipo, uma cena muito bonita. Aliás, a direção de arte desse filme, né? A fotografia é excelente, tem vários momentos que dá vontade de tirar print, imprimir para fazer um pôster ali também, né? Mas além de ser bonito, não tem utilidade nenhuma aquela cena. Acho que não tinha necessidade de ter também, né? Quanto mais então a cena que aparece depois no final dos créditos, que é só uma piadinha rápida. Não é tipo as produções da Marvel que a gente tá acostumado de ter alguma ponta, deixar alguma ponta solta, alguma referência para o que a gente pode ver no futuro. Como eu falei, né? Acho que o James Gunn trabalhou essa coisa de o que a gente pode esperar nas próximas produções ao longo do filme. Com a Supergirl, com o Pacificador, com o Maxwell Lord. Mas o pós-crédito ele colocou apenas por piadinha que, sinceramente, não tinha necessidade de existir. Mas já que existe, se você quiser ficar para ver, pode ver. Mas não é tanta relevância. Então, quando o filme começar a subir os créditos, você pode levantar sem problema nenhum, que não vai perder tanta coisa. Dá para esperar o filme sair no streaming, alguma coisa assim do tipo, para você ver depois. Então minha review, minha crítica, meu veredito final sobre Superman é que é um filme ótimo. Ele tem sim seus defeitos ali, com um personagem que tá sobrando, como essa parte mais expositiva do roteiro, que não tinha necessidade assim também, né? Então ele tem sim os seus poréns. Mas como um todo, ele também não é uma obra-prima, não é essa coisa super espetacular que muita gente provavelmente deve estar esperando, que vai revolucionar o cinema, alguma coisa assim do tipo. Mas é uma obra feita com coração, e isso que importa, né? Então o James Gunn está prometendo que os próximos filmes, as próximas produções desse novo DCU sejam dessa forma, né? Tipo, se todos os próximos filmes e séries forem assim como Superman, não igual ao filme, mas feitos com carinho, com pessoas, roteiristas e diretores que veem esses personagens de forma importante, com um certo carinho, cuidado, da mesma forma que o
público quer ver assim quando for assistir, então vai ser bom. Então se as próximas produções tiverem 1% de coração, acho que é isso que eu posso dizer sobre esse filme, é um filme que foi feito com coração, se todas as próximas produções da DC tiverem mínimo de coração como esse filme tem, então vai dar bom, vai ser minimamente bom, que é o que a gente espera, né? O filme como todo, ele consegue resgatar os personagens ali, a essência deles, principalmente o Superman, né? Tipo, acho que é um filme que o pessoal que ficou raivoso ali porque gostava mais do Zack Snyder vai simplesmente admitir que é bom. E se não admitir, mano, a pessoa morreu por dentro, só tá querendo fazer birra porque sim, são que nem os macaquinhos ali do Luthor espalhando ódio só porque quer também, né? Então, tipo assim, o filme como um todo, ele é ótimo, é incrível, é o absoluto cinema, é como eu falei, é um quadrinho sendo trazido pra tela do cinema, é a animação sendo trazida pra tela do cinema. Quem cresceu assistindo as animações, lendo os quadrinhos, assistindo os filmes do Christopher Reeve, com certeza vai adorar esse filme. Tipo, Superman com certeza é uma das melhores obras lançadas esse ano. Com certeza deve ter outros melhores ali também, que são mais focados na direção, no roteiro, essa coisa mais artística, mais absoluto cinema ali também, né? Mas esse filme é simplesmente... ele entrega o que promete. Ele entrega o que ele precisa entregar e é isso que tá ok, tá ótimo nesse filme. E essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, eu só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Então vou dar minha opinião sincera sobre esse tipo de conteúdo. Eu vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas vocês já assistiram o filme do Superman? O que vocês acharam? Vocês já acham que é a melhor obra que já teve da DC? A melhor obra do Superman? Ou não? Não gostou? Achou um monte de defeito? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Superman, que é fã da DC, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida. Chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui. Um forte beijo, abraço e falou!